Na página 105, a gente vai ler aí o texto aí, comunidades indígenas e quilombolas. Né? A gente sabe aí que tem as tribos indígenas, tem os quilombos, né, que são lugares aí, que são grupos formados quando eles, né, fugiram aí das fazendas, né, tentando aí fugir de todo o sofrimento da escravidão, então eles formaram aí os quilombos, né? Então os grupos indígenas são de índios e os quilombos são de negros escravizados fugidos, né, que fugiram aí de fazendas. Vamos fazer a leitura? Então vamos lá. Nos municípios brasileiros, podemos encontrar territórios indígenas e quilombolas. Vamos conhecer um pouco essas comunidades? Então vamos lá. Indígenas. Os povos indígenas são os mais antigos ocupantes de nosso território e estão presentes em praticamente todos os estados brasileiros. A maior parte deles reside em terras indígenas, em diferentes comunidades. As terras ou reservas indígenas geralmente são demarcadas pelo governo federal e não podem ser comercializadas, ou seja, elas são do governo, elas pertencem ao governo, elas não podem ser compradas e nem vendidas, certo? Nesses locais, a maioria dos indígenas está organizada em aldeias. Vive de acordo com as características culturais do grupo e mantém seus usos, costumes e tradições. Veja o mapa da página 199 do caderno de cartografia. Os povos indígenas são muito diferentes entre si, embora haja traços comuns entre determinados grupos, como a língua falada. A maneira de pensar, festejar, morar, alimentar-se e produzir constitui a cultura de um povo, que é transmitida de geração em geração. É fundamental respeitarmos a diversidade cultural de nosso país e reconhecermos o direito dos povos de manter sua cultura e tradição. Ou seja, a gente tem que ter o respeito, né? Porque cada povo, cada pessoa, cada grupo de pessoa tem os seus costumes e a gente tem que respeitar isso, né? Hoje nós temos aí que respeitar muito como a pessoa quer viver, cada um vive da forma que quiser, né? Nós temos aí o livre-arbítrio, certo? Nós temos que respeitar as culturas, temos que respeitar a religião das pessoas, não devemos criticar a religião de ninguém, o jeito de viver de ninguém, porque isso é muito feio, né? Exemplo, se a gente quer viver da nossa forma, não é verdade? Então, as pessoas também têm o direito de viver da forma delas. Olha só aqui o mapa, né? Brasil, terras indígenas. O mapa que o texto falou aqui na página 199 sobre aí a demarcação das terras, né? Sobre os lugares aí que vivem aí maiores que terras indígenas, né? Então, a gente pode notar aqui que na região aqui, ó, na região norte, tem mais pessoas, né? Tem mais indígenas vivendo, tem mais terras indígenas, né? Terras demarcadas, certinho? Agora, então, vamos agora ler aí. E se a gente puder observar aqui, olha o quanto que é bonito e o quanto é diferente. Um grupo indígena de uma região e como vive o grupo indígena de outra região. Olha a diferença dessas aldeias. Se a gente for perceber essa aldeia aqui abaixo, ela tá mais desenvolvida. As casas se parecem muito, né, com as nossas casas, não é verdade? Porque eles também vão evoluindo, né? Eles vivem a sua tradição, mas eles também evoluem, né? E eles têm esse direito? Tem, como nós também temos o direito, certinho? Quilombolas. As comunidades remanescentes de quilombos são formadas por pessoas que se definem como quilombolas. Têm laços de parentesco e procuram manter os traços, as práticas culturais e a maneira de viver de seus antepassados. Os quilombolas são descendentes dos antigos habitantes dos quilombos africanos que fugiram do trabalho escravo e lutaram contra a escravidão. Além de homens livres como indígenas, mestiços e brancos pobres. Para os quilombolas, a terra é um bem coletivo, de uso comum, pertencente a toda a comunidade.
O trabalho é realizado de forma conjunta e está ligado à agricultura e ao extrativismo, incluindo a pesca artesanal. A maioria das comunidades remanescentes de quilombos está localizada em áreas de antigos quilombos. Existem também aquelas que ocupam terras que foram compradas por africanos escravizados e ex-escravizados, recebidas por herança ou doação, ou as quais eles passaram a ter o direito de posse por ocupá-las há muito tempo. Há comunidades remanescentes de quilombos em quase todos os estados brasileiros, principalmente nas áreas rurais, mas também ocupam espaços nas áreas urbanas. Olha para vocês verem aqui, né? Então, os espaços aqui, essa é uma comunidade quilombo, né, que tem aí em Piauí, e aqui eles fazendo aí, praticando a agricultura, plantando aí, né, uma plantação de banana. Tanto os quilombolas, pessoal, como os indígenas, eles veneram muito a natureza. Na verdade, eles valorizam muito a natureza, a terra, o solo, a chuva e tudo que a natureza oferece. Coisas que nós deveríamos fazer também, porque a gente sabe que tudo que a gente praticamente usa e se alimenta vem da natureza, vem da atividade extrativista, vem da atividade da agricultura, vem da atividade da pecuária, e muitas das vezes a gente não valoriza, né, a natureza, a gente não preserva a natureza como deveria. Eles não, eles já têm essa concepção, né, eles já têm essa consciência maior. Por quê? Porque eles sempre desde o início de tudo, eles sempre viveram e tiraram tudo, né, da natureza. Então a gente também tem que ter essa consciência, a gente também tem que valorizar mais a nossa natureza, valorizar mais o nosso ambiente, preservar, não jogar lixo onde não deve, não é verdade? E acima de tudo, respeitar tanto a religião das pessoas, quanto os costumes, quanto a cultura, quanto o modo de viver de cada um, a gente tem que respeitar. E o mais importante, pessoal, nós devemos respeitar as pessoas, a cor das pessoas, os traços das pessoas, a característica das pessoas. Não podemos julgar ninguém se ela é baixinha, se ela é magrinha, se é gordinha, se é alta. A gente não pode fazer isso. Se uma pessoa é negra, se uma pessoa é morena, se uma pessoa é parda, se uma pessoa é branca, se uma pessoa tem um olho puxado, a gente tem que ter o respeito às etnias, porque toda essa miscigenação e toda essa diversidade que o nosso Brasil tem só veio para enriquecer mais tanto a característica do nosso povo quanto a cultura do nosso Brasil. Então, a gente tem que o quê? Valorizar e respeitar acima de tudo. Certinho? É tão bom quando a gente vê aí as pessoas e ver que elas são diferentes. É tão bom ver os traços de outras pessoas, é tão bom ver que somos diferentes. Já pensou se fôssemos todos iguais? Se tivesse aí um monte de poliana aí, não, com o mesmo nariz, né, com os mesmos olhos, o mesmo cabelo, não teria graça, né? O especial, o importante é sermos o quê? Diferentes. Termos características diferentes. E o nosso Brasil aí é rico, tanto nas características quanto nas diversas culturas existentes. Vocês vão ver aí, a gente vai resolver a atividade da página 7 e vocês vão ver aí nos textos da página 8 e da página 9, falando de todo essa parte aí primorosa, né, do nosso país. Então vamos agora resolver aí a atividade da página 7. Hoje o nosso estudo tá bem tranquilo, tá bem gostoso de aprender, não é? E aí eu espero que vocês também estejam aí gostando da nossa aula de hoje. Então vamos agora para a nossa página 107, nossa última página de exercícios. Vamos lá?